Então já se deu 7 horas. Bom dia a todos que eu não consegui cumprimentar ainda. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos hoje, nesse domingo pela manhã. 16 dias nós estamos completando hoje de encontro da esperança, fortalecendo os nossos laços no amor, na fraternidade, na irmandade, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para o nosso 16º capítulo, Ninguém é Inútil, com a nossa querida Vanessa. E eu convido vocês nesse momento a fecharem os olhos, a inspirarem lenta e profundamente esse ar que nos é dado de presente. Vamos inspirar e expirar, sentindo o sopro do Criador em nós. Esse sopro que é vida, que é luz, que é paz. E nesse momento, juntos e mãos dadas, nós vamos emanar dos nossos corações a gratidão de estarmos aqui, recebendo e entregando o melhor de cada um. E Pai, Tu que és fonte da vida, Tu que és fonte do amor, da luz, Tu que és fonte da paz, a Tua misericórdia atua em cada momento de nossas vidas. E nesse momento, em nome de Jesus, o nosso Mestre, Teu Filho amado, nós juntos pedimos que as nossas energias higienizem os nossos lares, emane paz para nossas famílias, e que esse momento de união, de fraternidade reverbere para todos os lares, para todos os nossos irmãos que nesse momento necessitam desta paz, desta luz. Obrigada, Senhor, por nos reunir nesses momentos de amor, de paz e de luz. E pedimos também que vibremos pela nossa querida Vanessa, que com tanto carinho vai nos falar ao coração no dia de hoje. Que assim seja. Assim seja, amiga. Bom dia a todos. Que alegria, né? Mais uma manhã, a gente podendo sentir esses raios do sol da verdade, do sol da imortalidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Falando ao nosso coração, ao nosso ser, esse ser imortal, esse ser que está numa passagem, numa existência, dentre tantas outras que já tivemos, fortalecendo em nós a esperança de um dia sermos melhores do que somos hoje. Mas o dia de amanhã começa hoje. E o título da lição que a gente vai ler hoje tem muito a ver com isso. Aproveitar cada minuto, cada segundo da encarnação, dessa bendita oportunidade da reencarnação, para ser instrumento de Deus, de Jesus, na nossa vida, na vida dos nossos próximos mais próximos,
na vida daqueles que Deus nos confiou. Ninguém é inútil. Vamos lá para a leitura, então, do capítulo 16 do livro da Esperança. E essa lição, Emmanuel começa trazendo uma fala de Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 14, é o versículo 11. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E também, para complementar, Emmanuel escolhe o item 6 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. E ele vai começar o texto dizendo: não aguardes aparente grandeza para ser útil. Missão quer dizer incumbência. E ninguém existe aos ventos do acaso. Só essas duas frases aqui a gente já podia, né, encerrar a reunião e ficar com essas duas frases vibrando no nosso coração, porque elas, por si só, já nos enchem o coração de esperança, né? Em nós, nessa, como nós dissemos, né? Nessa bendita oportunidade da reencarnação e de contribuir para a construção do reino de Deus, a começar por nós mesmos, né? Mas vamos lá. Buscando entender, então, os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. E aí ele vai trazer os exemplos. A usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso, não age por si só. Usa transformadores de um circuito a outro, alterando, em geral, a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores requisitam fios de condução. Os fios recorrem à tomada. Isso, porém, ainda não resolve. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Antes que eu continue a ler o restante, eu queria convidar vocês a imaginarem todos esses itens dessas que ele vem citando aqui. Então, a usina poderosa, né? Que precisa, para que se faça a luz, que precisa dos transformadores, que precisa dos fios, que precisa da tomada, que chega na lâmpada, que é formada por diversos componentes. Vamos imaginar. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenada a serviço das criaturas. Cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isso, porém, ainda não é tudo.
Para que o líquido se mostre purificado, requer-se o concurso do filtro. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. A fim de elevar-se, precisa combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isso, porém, ainda não chega. Para que a máquina voadora satisfaça aos próprios fins, é indispensável se lhe recolha adequado campo de pouso. E após esses exemplos, Emmanuel vai finalizar a reflexão, dizendo que no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação para que fomos chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo, uma tribuna brilhante, um nome preclaro ou uma fortuna de milhões. Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Esse texto fala direto ao nosso coração, né? Quando já de início Emmanuel escolhe a primeira das bem-aventuranças, né? Para discorrer a sua reflexão sobre a importância de cada um de nós, de cada criatura, de cada ser vivente na Terra ou fora dela, nos diversos planos em que a vida se manifesta. Mas, em pensando aqui na nossa encarnação, em estarmos aqui nesse momento, né, tão precioso da nossa vida, muitas vezes a gente se vê, né, com os olhos voltados para comparação, para... Na verdade, eu acho que a gente se torna um pouco cego, né? Se torna um pouco cego por conta do orgulho e da vaidade. E eu acredito que por isso, talvez, né? Mas me toca o coração a primeira bem-aventurança trazida por Jesus é bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Trazer a humildade como esse rasgar de véus, como essa limpeza dos olhos, para que nós nos reconheçamos no lugar onde estamos e quem nós verdadeiramente somos. Porque quando a gente se considera inútil, quando bate aquele sentimento assim de que a gente não está tendo serventia para nada, que a vida está muito difícil e que as coisas não estão caminhando, é porque os nossos olhos estão vendados, estão cobertos por esses dois, pelo orgulho e pela vaidade, que
que é uma extensão do orgulho. O orgulho não nos deixa ver o aprendizado que aquela situação ou aquela circunstância tem a nos ensinar. E a vaidade é aquela sempre busca pelo reconhecimento do outro, né? Uma busca incessante de aprovação e reconhecimento. E quando a gente está sendo movido por essas duas chagas, como diz Kardec, a gente não se reconhece no lugar que nós estamos e não se reconhece, inclusive, como filho, como filhos de Deus profundamente amados e respeitados por nosso Pai. E enquanto eu lia esse texto, para esse momento de hoje, imediatamente me veio uma história de um livrinho que a gente teve contato há muito tempo, há mais de 20 anos. Eu não tenho mais esse livro, eu tinha esse livro em mão, mas eu queria trazer para vocês essa história, na verdade é uma versão dessa história, mas que fala muito desse lugar que, que nós estamos, que é um lugar fundamental para a construção do reino de Deus, para a contribuição da construção do reino de Deus no coração das criaturas, e que eu acho que tem muito a ver com essa lição. É uma versão da história da pequena poça d'água. E aí, para eu contar essa história, eu vou pedir para que vocês se sentem confortavelmente. Quem quiser pode fechar os olhos e vai se imaginar como sendo essa poça d'água. Sintam as palavras. Sintam a vibração dessa história, que é a seguinte. Era uma vez uma pequena poça d'água que havia se formado depois de uma grande chuva. Essa pequena poça d'água ficava ao lado de uma árvore muito grande, uma árvore frondosa, com galhos longos, com flores perfumadas, frutos coloridos que atraíam muita vida, muitos animais. E essa poça d'água olhava para aquela árvore com os olhos ainda inebriados. E ela pensava: nossa, que árvore linda! Quantas flores, quantos frutos! Que grande utilidade tem essa árvore! E entristecida, voltou seus olhos para si mesma. E eu aqui sou apenas uma poça d'água que posso contribuir. Então, ela ouviu o canto dos pássaros e olhou para o céu. Haviam vários passarinhos voando de um lado para o outro, cantando, trazendo a boa nova de esperança. E um deles se aproximou, mergulhou nela, se banhou,
bebeu da sua água e bateu asas novamente, retornando ao céu. Ela olhou para os pássaros e pensou: nossa, como são bonitos esses pássaros! Como eles alegram a vida com o seu canto, com a sua beleza. Eu aqui sou apenas uma poça d'água. Voltando então os olhos ao lado, encontrou flores de diversas cores, de variados formatos. E junto dessas flores haviam muitos insetos, joaninhas, abelhas, que buscavam o pólen. Tanta vida se manifestando naquelas flores. E a poça d'água, voltando para si mesma, ainda com os olhos inebriados, pensou: quanta beleza e quanta vida se manifesta nessas flores. Eu aqui sou apenas uma poça d'água. Fechada então em sua tristeza, ela sentiu um quentinho chegando acima dela. Abriu os olhos, olhou para o alto e viu o sol. O sol brilhando, radiante, majestoso. Esse quentinho que ela sentiu fez com que ela perguntasse ao sol: Sol, tu que és tão lindo, tu que és tão útil, tu que estende os teus raios em todas as direções, não escolhe a quem iluminar. Tu que traz a vida para este planeta, me ensina a ser útil. E o sol, ouvindo a lamúria da pequena poça d'água, disse a ela: Tu, pequena poça d'água, tu és a manifestação da vida e do amor de nosso Pai. Enquanto tu te lamentavas, olhando para aquela grande e frondosa árvore, não vias que as suas raízes te buscavam para a nutrição. Tu, enquanto lamentavas não ser bela como os pássaros, não percebias que eles te buscavam para o refazimento e para dessedentarem a sua sede. Tu, enquanto olhavas com olhos tristes para as flores, não vias que as suas raízes também te buscavam para a nutrição e para a manifestação da vida e do amor de Deus por elas. Olhe para ti. Olhe agora para ti. O que vês? E a pequena poça d'água, voltando os olhos para si mesma, agora iluminados pela luz do sol, viu refletido nela a majestade
o sol da verdade e entregou-se. Entregou-se por inteira, voltando ao céu em forma de nuvem, para chover em outras paragens e manifestar o amor de Deus através de si. Então, que essa história simples possa alimentar em nós a importância de cada um, aonde Deus nos colocou, com os companheiros que Deus nos colocou, nas situações e nas circunstâncias que Deus nos colocou, porque é através de nós, nos atos mais simples do nosso dia a dia, naqueles que muitas vezes nós não damos importância, é ali que Deus e que Jesus irão se manifestar. Então, essa é a nossa contribuição de hoje, desse texto do capítulo 16, Ninguém é Inútil. Então, já vou emendar a prece, que eu estou olhando o horário agora, vi que extrapolou um pouquinho, mas que a gente possa ainda envolvidos, né, nessa alegria de mais um dia que Deus nos concede na terra, nessa alegria pela condução desse sol que ilumina, que evangeliza os nossos sentidos, que ilumina o nosso ser, nos fazendo reconhecer a nossa importância, nos fazendo reconhecer o quanto somos amados e o quanto Deus espera por nós. Que esse sentimento nos auxilie no nosso dia, sendo úteis aonde Deus nos colocou, junto daqueles com quem nós assumimos os compromissos, nos permitindo que a vida abundante do Pai se manifeste. Abençoa, Senhor, assim, cada lar, os nossos amigos que não puderam estar presentes, mas que fazem parte deste grande projeto de amor que é a humanidade. Jesus, amigo querido, que bom poder te sentir. E que bom poder caminhar ao teu lado, como tu estás conosco, desde todo o sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, queridos. Um lindo domingo para todos. Bom Obrigada, dia. gente. Bom dia, amigos. Bom Obrigada, dia a querido. todos. Bom Bom dia. domingo. Gratidão. Bom dia. Bom Obrigada, dia. bom domingo. Bom dia. Ótimo domingo. Miriam, Obrigada.